always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Um lugar encantador e que custa apenas R$10 não pode ficar de fora do seu roteiro. O Parque do Salto Ventoso é um passeio imperdível para quem vai até a Serra Gaúcha. Localizado a apenas 26 quilômetros de Bento Gonçalves, o Parque do Salto Ventoso fica na cidade de Farroupilha e é daquele tipo de passeio que a própria estrada que te leva até lá já é uma atração à parte. Cercada de araucárias, pinheiros, hortênsias e parreirais de uva, dá vontade de diminuir a velocidade e ir curtindo o visual. As paisagens distraem o olhar e quando você menos percebe, já chegou no parque. A maior parte do caminho para lá é asfaltada, tem um pequeno trecho de estrada de chão, mas que está em boas condições. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. Oi gente, esse vídeo é para dar uma super dica de passeio para vocês, viu? Nós estamos em Farroupilha, no Parque do Salto Ventoso. Farroupilha fica pertinho de Bento Gonçalves. A distância de Bento até aqui no parque é apenas 26 quilômetros. É um passeio pertinho e é super barato, gente. A entrada aqui no parque custa R$10 para adulto e crianças, estudantes e idosos pagam apenas R$5. E o lugar é lindo. Acho que vocês estão ouvindo os passarinhos cantando, né? É uma paz, uma natureza aqui, baratinho e pertinho de Bento. Super vale a pena vir para cá. Vamos lá conhecer o parque com a gente? Outra vantagem aqui do parque é que tem estacionamento gratuito. Olha o pé de kiwi, gente. Para quem é acostumado a ver só lá no supermercado, olha que lindo, e tá carregado. Close my eyes. You know that you're the only thing I see, and it makes me cry. Aqui, para quem quer pegar uns itens para decoração de Natal em casa, ó, encontra muitas dessas, eu chamo de pinhas, pelo chão, ó. Perfeitinhas, ó. Nas lojas você paga caríssimo, né, para comprar isso, para enfeitar. Eu sempre levo umas de brinde. Enfeites de Natal garantidos para o próximo ano. Aqui é o rio, gente, que deságua lá e forma a queda d'água. Eles dizem que a água aqui é imprópria para banho e também é perigoso de entrar. Agora o rio está bem seco, bem mesmo. Da outra vez que eu estive aqui não dava para ver essas pedras aqui. Ele cobre tudo. Então assim, é perigoso entrar porque pode ser que o rio te carregue lá, né, para queda d'água, então tem risco de morte. Mas hoje está bem seco. O Parque do Salto Ventoso fica a 12 quilômetros do centro da cidade de Farroupilha, na linha Miller. É uma área de mata nativa cortada por uma queda d'água de 56 metros de altura sobre uma gruta de 200 metros de comprimento e 25 metros de altura. O rio, ó, ele deságua. Logo ali em frente, ali já forma a queda d'água.
O nome aqui da cidade, Farroupilha, vem da Revolução Farroupilha, que foi uma guerra que durou cerca de 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, onde eles lutaram, né, pela separação do estado aqui do Rio Grande do Sul da coroa portuguesa. Então, eu ouço muito pessoal falar hoje em dia, o Rio Grande do Sul queria se separar do Brasil. Não é isso, gente, não é que a gente não queria mais fazer parte do Brasil. Os farroupilhas lutavam aqui por uma menor taxação de impostos, porque a coroa portuguesa não taxava o charque que vinha do Uruguai para cá, mas os estancieiros de charque aqui do Rio Grande do Sul pagavam taxas altíssimas de impostos. E por que o charque tinha, né, toda essa importância? Porque nós estamos falando aí de séculos atrás, onde não existia caminhões para transportar carne, não existia sistema de refrigeração, então essa carne ela era salgada, defumada, transformada em charque e ela era enviada para estados distantes aqui do Rio Grande do Sul, né, Minas Gerais, São Paulo. Então assim, era um produto que era muito consumido, que era um produto muito valioso na época, né? E realmente era injusto aqui os estancieiros pagarem fortunas, né, de impostos e o charque que vinha do Uruguai não recebia taxação nenhuma. E eles também queriam ter mais autonomia para poder escolher os seus representantes políticos aqui no estado. Então deu-se início à Revolução Farroupilha. E os combatentes farroupilhas, né, eles eram chamados de farrapos, por causa das suas condições, né, que eles andavam por aí esfarrapados, né, com as roupas todas esfarrapadas, mas eles não eram pobres não, muito pelo contrário, esse movimento foi organizado por estancieiros, né, donos de grandes fazendas que tinham os seus próprios exércitos, né, para fazer a segurança ali das suas fazendas, das suas estâncias. Então eles juntaram esses exércitos particulares, né, que eles tinham e comandaram essa revolta contra a coroa portuguesa que durou cerca de 10 anos aqui no Rio Grande do Sul e entrou para a história, né? Teve grandes personagens como Bento Gonçalves, que foi um dos líderes aí da Revolução e chegou, né, a ser presidente. Daí eles conseguiram, com esse movimento, se tornar uma república, ter a República de Piratini. E essa guerra começou aqui no Rio Grande do Sul e se estendeu até Santa Catarina. E teve o seu grande representante aí, o seu grande líder, foi Bento Gonçalves. Mas também eu aposto que vocês já ouviram falar em Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, que também lutaram nessa guerra aí. Não só Garibaldi, mas outros 12 mil imigrantes italianos que viviam por aqui na época se juntaram aos exércitos Farroupilha aí para lutar pela liberdade, né? E marcaram a história, colocaram seu nome na história e é por isso que a cidade aqui leva o nome de Farroupilha, em homenagem a essas pessoas aí que lutaram por igualdade e liberdade aqui no Rio Grande do Sul. No período regencial, quando o Brasil era colônia de Portugal, houveram muitas revoluções com esse mesmo objetivo, né, de tentar se separar do domínio da coroa portuguesa, como foi o caso da Inconfidência Mineira e outras revoluções que tiveram na Bahia, em outros lugares do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, o movimento Farroupilha foi o único que terminou com um acordo de paz. Em todos os outros casos, os líderes, né, dessas revoluções acabaram presos, deportados, mandados para fora do Brasil. Mas aqui não, aqui como era uma elite que comandava o movimento, né, houve essa negociação, digamos assim, e os envolvidos foram anistiados, inclusive os soldados farroupilhas acabaram sendo incorporados ao exército brasileiro depois, mas todos os participantes foram perdoados, eles conseguiram entrar aí num acordo razoável para ambas as partes, né, sem necessidade de se derramar mais sangue, punindo as pessoas que participaram do movimento. Aqui nessa parte superior do rio existem dois mirantes, duas passarelas assim de metal, onde a gente pode dar uma olhadinha, né, na cascata. Olha só o belvedere que a gente tem aqui, eles chamam de belvedere aqui no sul, essas vistas, né, assim. Ó, lá está o Salto Ventoso. A queda vista de cima, né? Mas a visão mais bonita que a gente tem dela realmente é lá de baixo. What
if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Além da tirolesa, do rapel e do quadriciclo, o parque também tem lanchonete, restaurante, banheiros e um parquinho que faz a alegria da criançada por lá. E apenas lembrando que se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve, ative o sininho e dê o seu like para ajudar o nosso vídeo a ser indicado para mais pessoas pelo YouTube e assim você ajuda o nosso canal a crescer e continuarmos viajando trazendo mais dicas para você. Aqui no Salto Ventoso também é possível almoçar. Eles têm um restaurante aqui que serve comida a quilo, é R$ 60,90 o quilo. Vou mostrar ali o buffet para vocês, ó, tem sobremesas, saladas, os pratos quentes, polenta, batata frita. Mas essa é a comida da semana, domingo vai ficar puxada. Ó, aí ouviram? Ela tá falando que essa aqui é a comidinha simples da semana, que final de semana é mais caprichado ainda. Pra mim eu já tava achando perfeito esse buffet. Aqui no parque existem duas trilhas curtas, uma que leva para as ruínas de um antigo casarão, de uma mansão que tinha aqui, que a gente vai fazer ela mais tarde, e tem essa outra trilha aqui que leva lá para a cascata, para a gruta da cascata, na verdade, onde a gente pode andar por trás da queda d'água. Quando eu vim aqui da outra vez, essa trilha não era calçada nessa parte, ela era bem escorregadia, inclusive tinha muitas folhas, muitas pedras soltas, né? Mas em caso de trilha é sempre recomendável vir para cá de calçado fechado, tragam água, tragam protetor solar, tá? Mas a trilha é bem curtinha, nível fácil, dá para fazer com criança, com idoso, todo mundo pode vir aqui aproveitar. Trilha para as ruínas e trilha para a cascata, que é essa que a gente vai fazer. Ó, para cá vai para as ruínas e ali onde a Aline está descendo vai lá para a cascata. Olha ela, gente, fingindo naturalidade, por onde andei com a Aline Pedrosa. É um pouquinho íngreme a descida, tem que vir com o freio de mão puxado. Mas, gente, olha, tô admirada que está tudo calçado dessa vez. Da outra vez aqui a gente levou um perrenguezinho, descemos aqui escorregando nas pedras, aqui nas folhas. Dessa vez está super tranquila a trilha. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? What if I said I'm sorry? Ó, não deu nem 5 minutos de caminhada, nós já chegamos aqui, já dá para ouvir ó, o barulho da queda d'água. E aqui na placa tem uma placa aqui, ó, da família Versteeg, que conta a história da família. Lá em 1868, essa região era habitada por índios de uma tribo chamada Caingangues. E eles sequestraram a família desse alemão, do Lamberto Versteeg, né? A esposa e os filhos. E a mulher e a filha, infelizmente, acabaram sendo encontrados mortos. Depois, o único que conseguiu sobreviver foi o filho dele, mas mesmo assim ele passou 9 anos, né, com esses índios, mas 9 anos depois ele conseguiu reencontrar o pai. Na época fizeram várias expedições aí procurando essa família, né, mas não conseguiram, não encontraram na época. E um dos lugares para onde os índios trouxeram, né, esses familiares dele que estavam sequestrados, foi aqui para essa gruta aqui que passa atrás da cachoeira. Incrível a história, né? Não dá nem para imaginar uma coisa dessas, mas acontecia antigamente por aqui. A queda tem 56 metros de altura, ela cai por cima de uma gruta, ó, que tem 200 metros de comprimento e 26 de altura. E tem essas passarelas que você pode passar por trás, ó, da queda d'água. Hoje, por conta do rio, né, está muito seco, ela tá com um véu assim bem fininho d'água, mas da outra vez que a gente veio, o volume d'água era bem maior, ela formava um véu bem maior aqui
E mesmo assim, mesmo com pouca água, ela continua muito bonita, continua valendo o passeio por aqui. Olha o visual que a gente tem daqui. É muito lindo. Gente, olha esse lugar. Olha essa vista. Que incrível. Que lugar incrível. Eu não canso de vir aqui, não me canso de falar isso. Que lugar incrível. Is this the last time I can see you in a while? Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk then a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, just like we got through everything now. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way back together. But right now, there's storm with Parece que tem alguém com medo de andar nas passarelas. I see a tear begins to fall from your eyes. It is the truth that you'll be leaving tonight. I will be there with you even when you are alone. And I'll be waiting here when you come home. Can we get out of this one? Waiting and missing. I never thought you. Se você estiver hospedado em Gramado, são cerca de 95 quilômetros até o Parque do Salto Ventoso, indo pela RS 235, cerca de 2 horas de viagem, então dá para fazer um bate-volta para lá e voltar no mesmo dia. E fica aqui uma sugestão: se você fizer o passeio no Salto Ventoso, já pode tirar do seu roteiro o Parque do Caracol em Canela, que custa bem mais caro, cobra estacionamento e não te dá esse contato e proximidade com a cascata que o Salto Ventoso te proporciona, já que no Parque do Caracol você apenas vê a queda d'água de longe através de um mirante. E o salto não fica devendo em nada no quesito beleza para a cascata do Caracol. Se você tiver dinheiro e disposição sobrando, faça os 2 passeios, mas se quiser economizar, faça apenas o Salto Ventoso. Os 2 passeios têm a mesma proposta, são parques onde a maior atração é uma cachoeira. Mas na minha humilde opinião, o Parque do Salto Ventoso é mais bonito, não cobra estacionamento e ainda tem as passarelas dentro da gruta que te permitem um contato maior com a natureza. Sem contar que a entrada do Parque do Caracol custa R$ 75,00 por pessoa. Dá para visitar 7 vezes o Salto Ventoso com esse valor. Um casal pagaria R$ 180,00 com estacionamento no Parque do Caracol. Esse mesmo casal paga R$ 20,00 para fazer o Salto Ventoso sem pagar estacionamento. Me conta aí a sua opinião sobre esse assunto. Vale ou não vale a pena fazer essa troca? Gente, para descer todo santo ajuda, viu? Mas agora a gente está subindo aqui para ir lá para a Trilha das Ruínas.
Antigamente tinha um casarão aqui, uma mansão, que era de uma família que era a proprietária aqui do lugar na época, né? Eles moravam aqui pertinho da cachoeira, imagina como devia ser lindo, né, morar nesse lugar. Hoje sobraram só as ruínas e é isso que a gente vai lá para conhecer agora. Dá um tchauzinho para mim, coisas lindas. Just like we got through everything else, but I see you, honey. This isn't no way funny. We will find our way back together. Me diz se não é a trilha mais linda que vocês já viram na vida. Olha essa trilha, gente, que coisa mais linda. Cheia de hortênsia, de samambaia. É um lugar incrível, assim dá até gosto de fazer trilha. A Trilha das Ruínas te leva para as ruínas de uma residência imponente construída pela família Guiar em 1950. A casa era o local de lazer da família e tinha 5 grandes quartos e 2 espaçosos salões de festa, um deles com cozinha e banheiro. Hoje, restam apenas pedaços da construção, que dão asas à imaginação de quem passa por esse cantinho. A área também já pertenceu ao conde Paulo de Montravel, vice-cônsul da França, no Rio de Janeiro. E é incrível pensar que alguém já morou aqui nesse lugar tão lindo e encantador. Espero que tenham gostado dessa dica de passeio aqui em Farroupilha e no próximo vídeo vamos conhecer outra cidade muito charmosa aqui na Serra Gaúcha, chamada Garibaldi, considerada a capital brasileira do espumante. Então você já pode imaginar o que vamos fazer por lá. Mas vamos começar te mostrando uma combinação inusitada de vinho espumante e cerveja na premiada cervejaria Breuini Leopoldina e te mostrar uma cerveja eleita a melhor cerveja italiana do mundo. Então continua por aqui para tomar uns goles com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.